Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo e hoje a gente vai falar de um assunto que é a educação. Pessoal, essa é uma série de vídeos na qual eu vou estar gravando, que a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à educação, mas principalmente com foco em o que é ser um professor no século XXI em meio a tantas informações e a tanta tecnologia, beleza? Então, fiquem atentos, acompanhem, deixem suas sugestões, se inscrevam no canal do professor Gustavo Geografia, beleza? E vamos lá. Pessoal, a educação no Brasil, né? Sabemos que carece de muita coisa para ser resolvida, né? Ou seja, nós temos um país aí na qual a educação não é pauta, então a gente fica aí meio que à deriva quando se trata desse assunto. Só que mais comum ainda, e o grande problema, é atribuir todo o fracasso da educação, né, de hoje ao aluno. E nós sabemos que isso é um erro muito grande, tá? Porque não é somente o aluno quem faz a escola, é todo o conjunto. Então, muitas vezes, é comum a gente se deparar com, né, colegas aí de sala, que nós temos aí nas várias escolas em que atuamos, aquele famoso professor que diz, sabe aquela sala de 40 alunos? Pois é, 20 deles vai reprovar, e só para eles verem, só para eles aprenderem como que é. É a mesma coisa que o médico atribuir todo o fracasso da saúde aos pacientes. Imaginem só uma conversa de sala de médicos, na qual eles falam a mesma coisa, só que trocando aí, né, as pessoas. Imaginem só aquele médico, nossa, então sabe aquela sala de UTI que tem 15? Então, 7 vão morrer, só para eles aprenderem para ver como que é. Né? Então vocês imaginem só se nós trocássemos isso. Então, pessoal, é muito comum então nós termos essas divergências. Não estou, que fique claro, isentando muitos alunos de suas culpas. Né? Nós sabemos que, de fato, a educação aí hoje em dia não é fácil, não é para qualquer um. Né? Eu falo com propriedade sendo professor. Mas a gente não pode atribuir todo o fracasso da educação somente a eles, os alunos. Certo? E tudo começa principalmente, sim, em nossas casas. Pessoal, é muito comum hoje, nós sabemos aí a televisão. Né? Vamos pegar a televisão como um exemplo. A televisão ela é uma ferramenta hoje de informação e eu quero diferenciar uma coisa, que fique claro que informação é diferente de conhecimento. O que nós temos hoje são crianças com uma gama de informação muito grande, mas pouco conhecimento. Tá? Então que fique claro essa diferença. Então a televisão sendo uma ferramenta de informação, né? Ela muitas vezes pode ser algo bom, mas ela pode ter o lado ruim. E eu vou dar um exemplo claro disso para vocês verem como que isso na vida do aluno tem um impacto muito grande. É muito comum para quem é pai, para quem é mãe aí, sabe do que eu estou falando? Que a criança chega ali 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né? 7 horas da noite. Ela chega e fala, ô mãe, ô pai, né? Chega ali para conversar. E é o único momento que está passando aquela novela que você não pode perder, né? Porque é o único horário que passa. E aí você fala, filho, agora não dá. Agora não dá, ó, vai lá pro seu quarto, vai jogar videogame, vai comer alguma coisa, né? Você logo despacha o filho exatamente para quê? Para que você possa ter o seu momento de lazer assistindo a sua televisão, visto que você trabalhou ou limpou a casa, enfim, né? Não sei quais são as atividades aí. Pois bem, então você vai anulando a criança do contato com o adulto. É dessa maneira, são em pequenos gestos, gestos vistos como banais, que a gente já vai ali tendo a construção da criança, pessoal, que fique claro isso, né? Pois bem, e aí o que acontece? Essa criança, ela vai perdendo esse contato, essa relação com o adulto. E aí ela vai buscar essa relação, né? Na verdade ela não vai buscar, ela vai atrás, né? Exatamente, né? Vai buscar o quê? Alguém que esteja de braços abertos para recebê-la. A droga é uma delas, né? Infelizmente a droga. Então a gente já percebe, ó, já estou dando outro ponto de vista. Então não é, às vezes não é somente a droga quem atrai, mas às vezes a gente que empurra, né, o indivíduo para elas. Exatamente nessas anulações, tá? E que fique claro, né, pessoal, por favor, não generalizem achando que todo mundo que não tem esse contato vai virar um drogado. Não justifique, não é isso que eu quero dizer, mas só para vocês tenham aí um exemplo claro na cabecinha de vocês, tá? Pois bem,
Então o que acontece? Essa anulação toda, né, ela vai causando todo essa construção, ou melhor, né, essa desconstrução. Quando ela chega numa sala de aula, ela se depara com um adulto, certo? E esse adulto, que somos nós professores, vamos dar ordens a ela. E aí vem aquela famosa frase do aluno: não vou fazer. Ou seja, porque a relação que o aluno tem com o professor naquele momento, se você pegar uma pessoa de classe média que tem uma empregada, o máximo de contato que ele vai ter é com a empregada e ele vai dar ordens para ela. Certo? Então o que acontece? Cria-se uma relação com o professor de negócio, que aí dá, né, subjetivo para outra frase que é muito dita pelo aluno: é eu quem pago o seu salário. Então vira aquela coisa de comerciante e cliente. Né? Então vocês percebam, olha o problema, olha como que o problema se agrava, certo? Então, vários outros motivos nós temos, por exemplo, quando você está em casa e você diz para o seu filho, né? Ah, agora o papai não tem tempo, a mamãe não tem tempo, né? Ah, trabalhei muito hoje, estou cansado e eu vou tomar uma cerveja agora. É completamente errado. Por quê? Porque você está atribuindo o lazer ao álcool. A criança, ao ver aquilo, ela vai atribuir exatamente a esse sentido. Visto que a felicidade ela deve ser compartilhada àqueles que bebam para degustar em um momento de relaxamento e lazer, de felicidade e não de estresse e tristeza. Porque a gente chega estressado, eu vou beber uma cerveja para desestressar, né? Então a criança ela vai atribuir o álcool àquilo. Então eu espero estar sendo bastante claro quanto a isso. Só para que vocês percebam que muito do que eles presenciam fora da escola, mais tarde vai ser reflexo, né? Vai ter o seu reflexo na sala de aula. Então a gente percebe que o que nós precisamos hoje na educação é uma integração entre família e escola. Não adianta eu atribuir responsabilidade para um ou para outro, jogar a culpa, porque é um conjunto, é uma engrenagem que deve funcionar, né, juntamente para que a gente tenha êxito na educação do nosso país. Certo? Então, logicamente que não é só esses problemas, a gente tem vários outros viés aí por parte de governo e etc, mas que, né, não é a abordagem desse vídeo. É apenas, eu quero só ressaltar o que nós professores devemos observar em sala de aula. Eu vou dar um outro exemplo, né? A tecnologia hoje, né, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma explosão de tecnologia nunca visto nos outros 4.000 anos atrás. Em 50 anos a gente modificou completamente o mundo. Né? Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: as crianças têm aí acesso às várias informações o tempo todo. Aquilo da gente querer, é como um professor falar assim: ah, olha, essa geração não é como a de antes. Gente, isso é uma informação um pouco óbvia, né? Qualquer um que observe já sabe disso. Então, eu não posso dar uma aula de 50 anos atrás para uma criança de hoje. Ela se torna completamente ali, né? Uma aula tediosa, chata, de repente, não sei. Tudo vai da abordagem do professor, da relação dele com a disciplina. Eu, por exemplo, quando eu tenho um assunto que eu sei que não vai despertar tanto interesse no aluno, mas que para ele é importante para o vestibular, né? Ou para a sua formação de cidadão, nós devemos, então, o que eu faço? Eu busco uma forma diferenciada, uma maneira que vá tornar aquilo um pouco menos desagradável para que o aluno possa absorver aquilo. Agora, você esperar que todos os alunos vão ficar sentados, né, e você se utilizar-se da penalização, pessoal, eu particularmente acho que isso vai contra, porque nem sempre a penalização ela é tida como um êxito. Isso não sou só eu que estou dizendo, isso é comprovado psicologicamente. Tá? Isso são pessoas, psicólogos que estudam a mente humana aí, que podem dar um parecer mais detalhado quanto a isso. Então, pessoal, são coisas que nós devemos rever. Você, de repente, o aluno não está aprendendo metade da sala, a sala inteira, então de repente é um método que não está correto, mas eu não posso atribuir ao fracasso da minha aula, o meu desinteresse para com o assunto, nas costas do aluno. Isso eu não posso fazer.
Se eu não estou satisfeito lecionando, então eu devo pegar e me retirar, porque, né, nós devemos gostar daquilo que nós fazemos. Tanto que você percebe que o aluno, quando ele percebe que o professor não somente domina um assunto, mas quando ele gosta, ele percebe o entusiasmo do professor ao aplicar o assunto, ao falar sobre determinadas matérias, determinado conteúdo, você acaba trazendo já aí pelo menos 50% do aluno para a aula. Tá? Então tudo vai do jeito, né, da abordagem. Então vocês percebam que é toda uma relação que vem de fora e de dentro da escola e que nós devemos trabalhar tudo isso juntos, certo? Então esse primeiro vídeo eu quis tratar exatamente sobre esse assunto que nós, né, jamais devemos atribuir todo o fracasso da educação de hoje somente ao aluno, tá? Não podemos. Então nós devemos trabalhar dentro de casa, fora dela e dentro da escola. E esse trabalho deve ser conjunto, certo? Deixando bem claro que nós temos atribuições para a família e nós temos atribuições para a escola. Eu tenho certeza, por exemplo, que tem muitos pais que não veem a hora do quê? De acabar as férias para que o filho retorne à escola, mas não para adquirir conhecimento, mas para se ver livre para poder exercer outra função. Então a gente já percebe que isso deve ser revisto, deve ser visto, né? O aluno, ele deve ser trabalhado exatamente em cima desses preceitos todos que eu disse nesse vídeo. Beleza, galera? Então espero opiniões, espero, eu não sou o dono do saber, jamais, né? Eu estou apenas gravando essa série de vídeos para que a gente possa discutir e adquirir conhecimentos cada vez maiores, né, acerca do que é ser um professor no século XXI. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Deixem aí seu like. Se não gostou também, deixem suas sugestões, por favor, que é muito importante. Sou novo nesse negócio de gravar vídeos aí. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado pela atenção de todos e aguardem o próximo vídeo e fiquem antenados. Comentem, mandem sugestões aí, que com certeza no próximo vídeo a gente vai melhorar. Valeu, pessoal!